Olá! Quando os segurados que contribuem para a Previdência Social têm direito de deixar uma pensão para o cônjuge ou para os filhos, pensões por morte para servidores públicos ou militares funcionam de forma diferente? E a aposentadoria por invalidez? Vamos começar a entender melhor o assunto com o quadro Olha o Direito Aí. Se o dependente é filho do segurado do INSS que morreu, o direito é garantido até os seus 21 anos, salvo em caso de invalidez ou deficiência permanentes. No caso de pensão para o cônjuge, é preciso ter todas as condições abaixo. Ter no mínimo 44 anos de idade, o segurado que morreu deve ter feito ao menos 18 contribuições à Previdência e o casamento ou união estável precisa ter 2 anos ou mais. E para discutir o assunto, estão comigo aqui no estúdio Moisés Moreira, coordenador-geral de reconhecimento de direitos do INSS, e Cristina Aguiar, doutora em Direito Previdenciário. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no fórum. Professora, bom, vamos começar então destrinchando essa questão desse escalonamento, né? Pensão por morte é o nosso primeiro assunto, para quem é segurado do INSS. Quem tem direito e como é esse escalonamento? A pensão por morte, ela é um benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado, no caso da ocorrência do risco morte com o segurado. Esse benefício, até a alteração feita em 2015, ele era destinado exclusivamente a cônjuges, aos dependentes em geral, cônjuges, filhos menores de 21 anos inválidos, e nós tínhamos as possibilidades também de alcançar pais quando tinha dependência econômica e irmãos menores de 21 anos ou inválidos quando tinha dependência econômica. Isso existe, obviamente, a não existência de cônjuges e filhos dependentes, e filhos menores de 21 anos inválidos. Os dependentes de primeira linha, que a gente chama, de primeira classe, que são esses de relação mais próxima do segurado, eles têm uma presunção de dependência econômica, não precisaria ser comprovada. Em relação ao filho, não houve uma alteração que ensejasse uma mudança do benefício. O que aconteceu mesmo foi com os cônjuges, seja o cônjuge sobrevivente mulher ou homem. Houve um escalonamento a partir de critérios e requisitos de pensão por morte diferenciados que estabelecem que a pensão por morte, dependendo de características que decorrem tanto do segurado e de suas contribuições, quanto do cônjuge sobrevivente, pode variar de 4 meses até ser vitalícia, dependendo dessas características. Esse é o escalonamento, Esse é o né, escalonamento. que a gente está falando. Moisés, tem um tempo de contribuição necessária para que eu tenha direito a essa contribuição? Então, a essa pensão? A essa pensão. Então, em relação à pensão por morte, nós temos que observar que se trata de um benefício previdenciário que não exige carência, ou seja, não exige um número mínimo de contribuições mensais para se ter direito a um benefício, como a Cristina falou, devido aos dependentes. E o que é inafastável, o requisito que tem que estar presente sempre é a qualidade de segurado daquele pressuposto ou suposto instituidor, que é o segurado que vem a óbito. É essencial que ele esteja contribuindo em período de graça. A partir daí, existindo a qualidade, não a carência, aí os dependentes farão jus, conforme as classes que a doutora Cristina mencionou, primeira, segunda e terceira classes. Mas é essencial e inafastável que haja qualidade. Não se exige carência, que é um número mínimo de contribuições. E desde 2015, com as alterações, houve mudança bem específica em relação ao cônjuge ou companheiro, que agora, em regra, não é vitalício, vai depender da idade do sobrevivente. Então, quer dizer, se eu começo a contribuir agora, por exemplo, com 38 anos e morro com 40, o que acontece com as minhas filhas? Elas recebem? Recebem. Se você estiver em contribuição no período de graça, que ordinariamente são 12 meses após a cessação das contribuições ou do vínculo empregatício, certamente os seus dependentes vão receber, seja seu esposo, suas filhas, ou caso não existam dependentes de primeira classe, seus pais, se eles dependerem economicamente de você, ou até mesmo um irmão menor de 21 anos, como a doutora Cristina falou. Esse é um aspecto importante. A alteração promovida em 2015 não estabeleceu que as pessoas acreditam que é um tempo mínimo de contribuição.
A pensão ela será dada mesmo sem um tempo mínimo a ser cumprido, mas esse tempo que pode auxiliar é a definição do tempo de pensão por morte. Então, uma pessoa que, por exemplo, tenha feito uma contribuição só, já esteja na qualidade de segurado, ele vai ter pelo menos o dependente, cônjuge, pelo menos 4 meses de pensão por morte. Então, o benefício ele é pago, só que ele tem influência no tempo que vai ser pago para esse dependente a pensão por morte. Então, para fins do escalonamento, da aplicação da tabela, que nós chamamos, né, é exigido que tenha no mínimo 18 contribuições mensais, que seriam 18 competências de contribuição, e que tenha uma relação com o cônjuge ou companheiro de pelo menos 2 anos. A partir daí que você vai ter mais tempo de pensão por morte, mas no mínimo 4 meses são garantidos. Então, o tempo de contribuição mínimo não influencia na concessão ou não no benefício. E no valor? No valor também ele não tem influência, mas ele define o tempo que essa pessoa vai fazer jus à pensão por morte, efetivamente. Isso, perfeito, porque houve muita confusão, não é, doutora Cristina? Quando saiu a alteração da 13.135, algumas pessoas chegaram a dizer, olha, a pensão por morte agora exige carência, exige um número mínimo para você ter direito. Não, o direito vai estar sempre presente, o que vai ter uma modificação é o tempo em relação ao cônjuge ou companheiro, com os outros dependentes permanece como antes. Então, a influência foi ao tempo de duração, que aí vai depender do escalonamento de acordo com a idade. Tá. Vamos só repetir, então, para que eu tenha acesso, para que, na verdade, eu não, né? Para que o meu cônjuge ou os meus filhos tenham acesso a esse benefício de forma integral, qual é a condição? Repetindo. Isso, com relação ao cônjuge ou companheiro, existe hoje a exigência de 2 requisitos que têm que estar presentes simultaneamente, que vai interferir na duração, não no direito. Foi o que a doutora Cristina falou. 18 contribuições, no mínimo, ou seja, um aditivo, pelo menos 2 anos de união ou casamento. Existindo os 2, aí nós vamos observar a idade do cônjuge sobrevivente. Caso não exista um ou outro, pelo menos 4 meses, aquele cônjuge ou companheiro vai receber. E dependendo até da situação, se for a morte causada em virtude de um acidente, aí já vai diretamente para a escala de idade, não entraria nem nessa questão, seria uma exceção à regra. Se a cônjuge é inválida, ou inválida, ela não aplica a questão da tabela em si, ela acaba tendo enquanto durar a invalidez. Então, se a invalidez for vitalícia, ela acaba também tendo um benefício de pensão por morte vitalício. Então, a gente tem algumas peculiaridades de forma a proteger, né? O importante é que se compreenda é que qualquer benefício previdenciário, ele está atrelado a um risco social. Então, a proteção do risco social é a finalidade. Hoje, as famílias elas não comportam mais a renda única de um membro da família, que antigamente até era uma questão muito mais patriarcal do que efetivamente uma concepção de família com todos participando. Hoje todo mundo participa. Então a ausência de um não necessariamente é a ausência total de subsistência da família, porque geralmente a gente tem uma família que compreende cônjuges participando do custo, às vezes os filhos contribuem, ficam mais tempo dentro de casa e contribuem também com os gastos da família. Isso exige uma alteração da legislação, que foi o que ocorreu em 2015, uma tentativa de adequar a nova realidade que nós temos em matéria de pensão previdenciária. Se o cônjuge trabalha, influencia? Não existe uma influência quanto ao direito à pensão, porque a dependência econômica dos dependentes de primeira classe, cônjuge, companheiro, filhos menores de 21, ou inválido, ou com deficiência mental, intelectual ou grave, ela é absolutamente presumida. Então, pode trabalhar, pode exercer uma atividade, não tem relevância. Ele vai ter direito, pelas regras atuais, ele tem direito ao benefício. É necessário comprovar essa dependência econômica? Nesses de primeira classe, cônjuge, companheiro, menores de 21 anos, filhos menores de 21 anos inválidos ou com a deficiência intelectual ou mental, não é necessária a comprovação. Nas demais classes, uma vez que não haja a primeira classe, que são esses que foram indicados agora, nós temos a segunda classe, que inclui os pais, com dependência econômica, e aí sim ela não é presumida, ela tem que ser comprovada. Se não houver pais, também poderia entrar na terceira classe, que são os irmãos menores de 21 anos ou inválidos, com dependência comprovada também. Então, na primeira classe, a dependência ela é presumida. Uma vez estando enquadrado na primeira classe, não precisa comprovar que dependia financeiramente daquela pessoa. Na segunda e na terceira já precisa. Tá certo. Vamos a um outro exemplo, né, para que a gente possa elucidar várias possibilidades. No caso de uma ex-mulher ou um ex-marido que recebia pensão alimentícia, como é que fica a divisão
para esse ex-mulher ou ex-marido, o cônjuge atual e os filhos. Como é que é essa divisão? Na aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, o INSS, né, que é o gestor desses benefícios, a pensão por morte ela é dividida em cotas. Então, o valor ele é definido, se tem uma pessoa a receber ou tem várias pessoas, a gente tem o mesmo valor. Isso é um dos pontos que até se discute numa eventual reforma, né? Mas o fato é que hoje é dividido por cotas, e essas cotas são iguais. Então, uma vez que você habilite um ex-cônjuge ou ex-companheiro que tenha pensão alimentícia, né, concedida principalmente pela esfera judicial, você terá ele participando das cotas como se fosse qualquer dependente. Então, se nós temos, por exemplo, cônjuge atual e um ex-cônjuge com pensão alimentícia e não temos filhos menores de 21 anos ou inválidos, a pensão será dividida em 2. Igualmente? Igualmente. E se há filhos? Se há filhos, vai pegar todos os dependentes, cônjuge, ex-cônjuge com pensão alimentícia, mais a quantidade de filhos que tem e divide pelo total de pessoas que são dependentes. Ok. Moisés, existe um prazo para que essa pensão seja solicitada? Então, a gente tem que ter o cuidado que o direito ao benefício previdenciário em si, ele não está sujeito a decadência ou prescrição. O direito em si, você pode sempre requerer cumprindo os requisitos. O que nós vamos ter que observar são os efeitos financeiros deste benefício. Então, hoje, pelas regras atuais, também foram modificadas em 2015, muita atenção para isso, você tem até 90 dias para requerer o benefício de pensão para que os efeitos financeiros retroajam desde a data do óbito, salvo se tratar de um menor de 16 anos e 90 dias. Mas, por exemplo, em relação aos cônjuges, companheiros, demais dependentes, o efeito financeiro ele vai estar limitado a esse lapso temporal de 90 dias. Então, exemplo, se você não observou esse tempo para requereu após, você vai ter direito ao benefício? Vai. Mas o efeito financeiro vai ser desde a data da entrada do requerimento. Não retroage. Não retroage. Né? Ok. Eu peço licença para vocês, porque agora a gente parte para um breve intervalo e já a gente volta com o mesmo assunto. Voltamos com o fórum, hoje falando sobre pensões por morte e aposentadoria por invalidez. Em apenas um esquema desarticulado recentemente no Rio de Janeiro, a Força Tarefa Previdenciária estima evitar um prejuízo de 4,5 milhões de reais. Moisés, a gente tem ouvido bastante falar em pente fino, né? Me diga qual é a importância disso para o cálculo geral aí dessa questão. Então, considerando principalmente a relevância e materialidade do serviço previdenciário prestado pelo INSS, Autarquia Federal, os números são sempre estratosféricos. Atualmente, por exemplo, o INSS paga mensalmente mais de 34 milhões de benefícios. Destes, em relação à pensão, são quase 8 milhões. Então, são sempre números grandes. Claro, sempre dentro de uma grande estrutura, considerando a realidade do país, existem, às vezes, desvios, e esses desvios têm de ser combatidos. Mas um ponto muito importante para a gente diferenciar é que no universo tão grande de números, nós temos espécies de disfunções ou irregularidades, e a fraude, a má-fé, o dolo, constitui uma especificidade. E essas pessoas que agem dessa forma, seja se houver envolvimento de algum servidor ou segurado, eles têm que ser responsabilizados penalmente, inclusive, no caso do servidor, administrativamente. Então, a gente tem que diferenciar. É possível que haja uma concessão equivocada de um benefício quanto a um cálculo, quanto a uma questão pontual? Existe isso. Isso não se trata de uma fraude propriamente dita, é uma irregularidade que tem que ser sanada, respeitado o direito do contraditório. Agora, nos casos, por exemplo, da Força Tarefa Previdenciária, Polícia Federal, aí nós estamos diante de situações gravíssimas que têm que ser combatidas e o INSS hoje investe na segurança dos seus sistemas através do processamento automático dos benefícios, cruzamentos de dados com o CNIS e outros sistemas, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, para evitar que haja fraudes ou irregularidades. Mas sempre existem e devem ser combatidas e severamente punidas. A automatização, de fato, mudou muito esse cenário, né? Sim. Hoje é possível a gente rastrear muito mais facilmente, né? Sim, isso os fraudadores eles têm de ter em mente para pensar 1 milhão de vezes antes de fazer. Em algum momento vai se rastrear e vai chegar.
porque por meio do processamento automático, a realidade do INSS hoje é muito voltada para a tecnologia, os avanços tecnológicos, se chega. Em algum momento se consegue chegar. Tá certo. Professora, então quando a gente ouve assim, 8 em cada 10 benefícios são fraudulentos, na verdade, gente, não é que tudo é fraudulento, né? Não, sem dúvida. O que está acontecendo com a questão do pente fino é algo que sempre deveria ter ocorrido no sentido de fazer verificações habituais da continuidade da incapacidade de um segurado para fins de concessão de benefício, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, essa verificação habitual, que é muito comum, por exemplo, no regime próprio de previdência dos servidores, ela demorava muito tempo quando ela acontecia no INSS. Então, o INSS, de certa forma, ele está melhorando a qualidade do acompanhamento dos benefícios que são concedidos. Claro que isso quer dizer que, naquele momento que ele está sendo verificado, talvez a situação de incapacidade que existia antes e que tinha amparado o benefício no passado não exista mais, porque as pessoas melhoram, porque a tecnologia da área da medicina melhorou muito, então nós temos reversões de situações de incapacidade grave nos últimos anos, muito decorrente do avanço tecnológico, e isso não necessariamente configura a fraude. A fraude, ela está atrelada a uma atuação do segurado para se beneficiar ilicitamente de um benefício previdenciário. E isso, pelo menos assim, até onde se consta, né, nos dados que nós temos hoje, ainda é, graças a Deus, minoria dentro da situação de verificação de cessação de benefícios, né? Então, há uma diferença entre o que é cessar por não existir mais a situação que o risco social deveria ser protegido, e outra coisa, um ilícito cometido por apresentação de documentos falsos, de exames falsos, para tentar forçar um benefício que não teria direito. Isto é fraude. Mas cessar faz parte do procedimento administrativo típico. Claro, aproveitando que você tocou no assunto aposentadoria por invalidez, Moisés, como é que funciona? Eu sei que são muitas as regras, mas de forma geral. Sim, claro. A aposentadoria por invalidez, ela compõe um gênero que a gente chama de benefícios por incapacidade, ao lado do auxílio-doença, principalmente. Então, essa dupla auxílio-doença, um benefício por incapacidade, essencialmente, em regra, temporária, e aposentadoria por invalidez, um benefício por incapacidade permanente. A aposentadoria por invalidez, ela vai ser devida àquele segurado que tenha ficado totalmente incapaz para suas atividades e que não seja mais suscetível de reabilitação profissional. É muito importante esse ponto. Ele vai ser aposentado por invalidez e vai estar vedado o exercício de qualquer atividade remunerada. Ele está totalmente incapaz para o trabalho e ele não pode mais ser submetido a uma reabilitação profissional. É um benefício importantíssimo, na realidade brasileira, abrange mais de 3 milhões de pessoas que recebem aposentadoria por invalidez e vai ter direito o segurado, o trabalhador urbano, o trabalhador rural. A aposentadoria por invalidez ela é devida em situações de incapacidades ou relacionadas a acidentes de qualquer natureza ou acidentes do trabalho ou incapacidades que possam gerar essa invalidez permanente. O detalhe da aposentadoria por invalidez é que, apesar de chamar aposentadoria, muitas pessoas acham que por ter essa denominação trata-se de um benefício vitalício, ele é um benefício precário. O que se entende por benefício precário? É um benefício sujeito a uma reversão. Então, se hoje eu tenho uma invalidez, pode ser que no futuro, com o avanço da medicina, com as formas de tratamento, essa invalidez ela possa deixar de existir. É por isso que o INSS, por meio de sua gestão, deve fazer rotineiramente essas verificações e avaliações para ver a persistência dessa incapacidade permanente ao longo do tempo. Por isso que acontecem aquelas chamadas, né, as pessoas comparecerem e reavaliarem, né? Professora, para quem precisa comprovar, né, uma situação de invalidez, o que é necessário ficar atento? As provas que eu preciso para facilitar esse processo? Sem dúvida, a questão do acompanhamento médico é o mais importante, né? Porque se você consegue demonstrar exames, laudos médicos que demonstram a situação de incapacidade, isso dá subsídio para o perito do INSS fazer uma análise mais criteriosa. Quanto mais elementos de prova, até para o encaminhamento administrativo, é muito melhor, né? E essa ideia
não está vinculada somente àquele momento. Às vezes você tem uma pessoa que tem um agravamento de quadro. Então, quanto mais documentos ela leva mostrando que essa situação evoluiu, melhor fica para o perito conseguir avaliar a questão médica sob a perspectiva de uma primeira análise, porque a perícia, ele conhece o segurado naquele momento. Então, ele não acompanhou todo o tratamento para verificar o desdobramento. E esses laudos, o histórico, ele é muito importante para auxiliar uma perícia mais efetiva, sem sombra de dúvidas. Moisés, quem frauda e é descoberto tem de devolver o dinheiro? Tem, sem dúvida nenhuma. E no âmbito administrativo, o entendimento é que a devolução, quando há um pagamento indevido, seja com relação a fraude ou um erro de forma ampla, deve haver a devolução. Até o erro. Até o erro, é o entendimento administrativo. Judicialmente, a gente tem questionamentos quanto a isso, e aí a gente tem que observar a especificidade do entendimento. Mas, administrativamente, o INSS entende que se houve o pagamento indevido de um benefício, seja de qual tipo for, tem de ocorrer o ressarcimento aos cofres públicos. No caso da fraude do dolo, ainda é mais severa. A devolução ela vai ter que ser acompanhada, inclusive, do encaminhamento à Procuradoria para fins de responsabilização penal, para encaminhamento ao Ministério Público ou à Polícia Federal. Nós temos agravantes no caso de dolo, fraude ou má-fé. Professora, queria resgatar um outro assunto, né, que existia muito antigamente, não sei se agora existe mais, mas eram aqueles casos que pessoas novas se casavam com pessoas mais velhas para justamente ter direito a ir voltando na pensão por morte, né? Isso é crime também, se descoberto? Como é que funciona? A nova viúva. Justamente. É fácil comprovar. Conhecido até a doutrina faz referência à nova viúva, né? Às vezes acontecia, e isso ou ainda... o novo também, né? Não, mas é que a pensão por morte, historicamente, ela sempre foi atrelada ainda na ideia patriarcal. Né? Até porque tem regimes que, por tempos, não pagavam pensão por morte para homem cônjuge, quando falecia a mulher cônjuge. Né? Isso há muitos anos atrás, antes da Constituição de 88, nós tínhamos esse cenário, mas era uma outra realidade social. O fato é que nós temos a realidade hoje de pessoas que estão envelhecendo e, às vezes, elas são cuidadas não por pessoas da família, mas por terceiros, cuidadores, às vezes, e criam uma afinidade em razão do cuidado, da atenção que essa pessoa dá. E na tentativa, às vezes até de certa forma, que não quer dizer que não seja crime, mas de certa forma ingênua, de ajudar essa pessoa, eles configuram um casamento ou a união estável com a tentativa de conceder um benefício para essas pessoas, sem efetivamente ter a ideia de entidade familiar. Porque mesmo a união estável, ela tem como pressuposto a configuração de uma entidade familiar. Né? Então, se você burla esse sistema na tentativa de configurar isso sem a real existência dessa entidade, configura a ideia de fraude. Se uma vez identificada, ela é passível de cessação de benefício e também de responsabilização. Mas é muito mais difícil identificar fraudes nessas situações do que na situação de apostadoria por invalidez, sim, de auxílio-doença que não tem efetivamente uma situação de incapacidade. Porque não tem como o INSS estar dentro da casa da pessoa. E um já faleceu para fazer a prova contrária, se for o caso, alguma coisa assim. Então, a tendência é que essas situações não sejam, assim, investigadas com a abrangência que deveriam, pela dificuldade de prova nesses casos. Professor, no início da nossa discussão, você falou em período de graça. O que é esse período de graça? Então, o período de graça é um instituto do direito previdenciário previsto em nossa Lei 8.213, a nossa Lei de Benefícios, no artigo 15, que prevê a proteção previdenciária ainda que não haja contribuições. Seria muito injusto se uma pessoa hoje ela fica desempregada ou ela para de contribuir por determinado motivo, que ela imediatamente após a cessação dessas contribuições, ela ficasse desguarnecida, desprotegida. É o que a doutora Cristina sempre fala, a essência da Previdência é o risco, proteção ao risco social, a necessidade social. Então, a gente tem uma teia de regras jurídicas que protege as pessoas. E o período de graça é esse período em que, mesmo sem contribuir, você fica protegido pela Previdência Social. E, em regra, de forma geral, são 12 meses. Por exemplo, então, se eu parei de contribuir, parei de trabalhar, estou em período de graça e venho a falecer, a morrer, os meus dependentes têm direito à pensão, porque eu estou em período de graça. Existe uma proteção em relação a eles, ao risco social, morte de mim, que sou instituidor. Mas é importante evitar qualquer problema e contribuir direitinho, sempre, né? Sempre. Professora, para a gente finalizar, eu queria que você falasse rapidamente sobre a questão de pensão por morte
no militarismo? Porque no funcionalismo público já está um pouco aproximado, né, do que a gente tem no INSS, mas em relação ao militar, o que mudou? Como é que está atualmente? Em relação ao modelo do regime próprio do civil, em relação aos servidores da União, está igual ao que está do regime geral. Quando foi feita a alteração no regime geral, já se alterou a lei em relação aos servidores da União. Em relação ao militar, se discute muito a questão das filhas maiores de idade. Isso é uma situação mais antiga, que ainda é possível a concessão para filhas maiores de idade, para aqueles militares que até a medida provisória 2.215 de 2001 não tenham mostrado contra a contribuição adicional de 1,5% no desconto de sua folha de pagamento, para garantir às suas filhas maiores de idade também a pensão de natureza vitalícia. Essa pensão não exige que seja somente para as filhas solteiras. Isso era uma introdução feita pela Lei 8.216, em 91, e ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, ainda hoje, quem ingressou no serviço militar pós a medida provisória 2.215 de 2001, a aposentadoria se restringe até os 21 anos, podendo ser prorrogada até os 24, a pensão por morte, podendo ser prorrogada até os 24 quando estiver estudando, a filha ou o filho. No caso dos militares que já estavam no serviço antes de 2001 e que fizeram o recolhimento desse adicional de 1,5 na contribuição previdenciária, eles podem conceder, no caso de sua morte, pensão às suas filhas, mesmo maiores de 21 ou 24 anos. Tá certo. Professora, muito obrigada pela sua participação no fórum. Eu agradeço. E eu agradeço também a você, Moisés. Obrigado. E a você também, muito obrigada por ter assistido o nosso programa de hoje. Para rever, acesse aí tvjustiça.jus.br. Para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br, e segue também a gente lá no canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.